sentar, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos a todos que estão presentes, também aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Esta é a casa do Pai, onde a gente se reúne para adorar o Senhor. Então, nós somos uma família em Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos na campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Hoje é o 5º dia e nós estaremos orando pelo mês de maio, clamando ao Senhor para que este ano que venha entendimento sobre nós, para a gente fazer algo diferente, para que o ano seja diferente. Porque se a gente fizer a mesma coisa, vai ser tudo igual. Nós devemos buscar de Deus a sabedoria do alto, para que a gente possa enxergar um caminho novo, dirigido pelo Espírito Santo sempre, para que a gente possa entrar na grandeza de Deus, no novo de Deus e viver para a glória de Deus. O texto que nós vamos ler nesta noite está em Marcos capítulo 4, do 35 ao 40. E o tema é Além da Superfície. Marcos 4, do 35 ao 40, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra de Deus. Inclina sua cabeça um momento em uma oração de agradecimento ao Senhor. Pai, obrigado. Tua palavra é viva e gloriosa, e ela promove mudança de vida dentro de nós. Só ela tem poder para mudar toda e qualquer situação. Só o teu nome é santo, e o teu nome está em nós, e a tua palavra está em nós. Então, Senhor, que o nosso clamor seja ouvido, recebido diante do teu trono, e que esta oração abra o nosso coração para ouvir a tua palavra e recebê-la, para que a instrução do Espírito Santo seja profunda em nossa alma. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto base da introdução, já lemos o texto, e agora a introdução através dessa revista, mas nem todos têm a revista, mas eu acredito que você pode ler aqui comigo também e ouvir o que eu vou ler. A verdadeira compreensão da nossa vida está no relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Tudo que é significativo se revela quando mergulhamos além da superfície. É quando mergulhamos na profundeza do mar que encontramos sua verdadeira beleza. Também é na profundidade do relacionamento com o Espírito Santo que começamos a entender o propósito da vida e as razões por trás das lutas, questionamentos e atitudes. Irmãos, é interessante
o autor aqui ele vai nos ensinar algo muito importante, que é o relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Porque somente através desse relacionamento e da palavra de Deus, que é revelada em nosso coração por Ele, é que nós vamos compreender quem nós somos em Deus. Enquanto isso não é verdadeiro em mim, não é verdadeiro em você, enquanto eu não viver isso, eu não consigo perceber a grandeza de Deus na minha vida, no meu viver diário. E eu, muitas vezes, quero resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, com a minha própria força, sendo que Deus me deu a sua palavra, o seu Espírito, para me guiar, para que eu pudesse viver, não de migalhas, mas da sua presença, que é tudo. Jesus, quando ele fala sobre este assunto, é muito importante, queridos. Em Mateus capítulo 6, capítulo 7, sobre o seu sermão do monte, ele vai dizer o seguinte: se um filho pedir pão ao pai, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um ovo, o pai não dará uma serpente. E Jesus termina a frase dizendo o seguinte: se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial. Então, quando nós temos entendimento de quem somos em Deus, nós temos paz. Mas nunca podemos nos esquecer, o que Deus deseja de nós é profundidade. Nós vamos falar nessa campanha todos os dias o que Deus deseja da nossa vida, o que Deus quer que a gente viva. Ele deseja que nós tenhamos com Ele uma intimidade mais profunda, para vivermos as grandezas do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, de tudo que Ele é, queridos. E a nossa identidade é revelada nesse entendimento, nesse relacionamento de pai e filho. Porque se eu entendo que eu sou filho de Deus, eu tenho que me comportar como tal, querido. Eu não posso me comportar como alguém que não tem um tutor sobre mim. O meu tutor é o Espírito Santo. É com Ele que eu tenho que prestar contas todos os dias. É com Ele que eu tenho que falar. É com Ele que eu preciso, sabe, ter uma intimidade, falar: Senhor, como eu estou? A minha vida, como está, Senhor? Te agrada da maneira como eu estou vivendo? Ou estou agradando apenas a mim? Então, amados, esse é o entendimento, essa é a natureza. Então aqui ele diz assim: a verdadeira compreensão da nossa vida está no relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Grande verdade mesmo. Quanto mais eu entendo de relacionar com o Espírito Santo, mais eu saberei quem sou. E a frustração do engano do inimigo não fará mais parte da minha vida, porque eu sei quem eu sou e sei onde estou. Amém? Essa era a vida de Jesus. Ninguém conseguia pegar Jesus desprevenido, porque ele sabia quem era e sabia onde estava. Eu e o Pai somos um. Encerra. Não tem para ninguém. O que falta é profundidade neste amor. O que falta é profundidade e comunhão com Deus, através da palavra, da oração e da comunhão. Ponto 1. Não há outro caminho. A revelação está na profundidade. Isso em tudo na nossa vida. Aqui vai dizer o seguinte: quando enfrentamos enfermidade,
E nos exames mais detalhados e profundos que encontramos as respostas. No sono profundo, nosso corpo libera o que precisa para a restauração. No casamento, é no aprofundamento do relacionamento que realmente conhecemos o outro e compreendemos o amor em sua plenitude. Sempre, queridos, uma doença, alguém que está sofrendo, alguém que está passando por um problema, não sabe o que é, só um exame bem aprofundado é que vai dar o diagnóstico daquilo que a pessoa está passando. A mesma coisa, se a pessoa não tem um descanso profundo, o corpo não libera o que é necessário para descansar. No casamento, se é um relacionamento raso entre você e a sua esposa, se a intimidade de vocês é distante, jamais vai ter conhecimento um do outro. Tudo, amados, que nós queremos ter um conhecimento profundo, tem que haver profundidade para saber realmente o que é que está acontecendo. Amém? Assim é a nossa vida com Deus. Tem pessoas que ficam 40, 50 anos na igreja, congregando, sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus. Só conhece de ouvir falar. Vocês lembram desta frase, né? Do patriarca Jó, que ele disse, que no final da luta dele, da guerra que ele enfrentou, sobre a saúde, uma guerra espiritual, o inimigo perturbando, mas no final ele diz assim: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele face a face, agora eu conheço Ele de perto. Agora não é de ouvir falar, é de com Ele andar. Eu ando com Ele. É diferente, queridos. Então muitos de nós não andamos com Deus, essa é a verdade. Nós precisamos nos aprofundar, queridos, precisamos ter coragem para fazer isso, para mudar, sabe, a mesmice da nossa existência. Nós temos que ter coragem para mudar. O texto Marcos 4, 35 a 40, vemos Jesus em meio à tempestade. Ele estava no barco, na popa, dormindo, enquanto a tempestade agitava os discípulos. Curioso é que a tempestade, por mais feroz que fosse, não alterava a natureza de Jesus. Ele continuava em paz, dormindo. Quem o acordou foram os discípulos, e não a tempestade. Isto nos ensina que são as tempestades da vida que nos aproximam de Cristo. Não porque Ele muda ou reage a elas, mas porque nós percebemos nesse momento de dificuldade a nossa dependência de Jesus. Em sua essência nos ensina a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Ele não desperta por conta das nossas lutas. Ele não muda sua posição ou seu estado por causa de nossas limitações ou problemas. Ele é imutável, infinitamente poderoso para transformar a nossa realidade. O Salmo 121 diz: de onde me virá o socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes buscamos soluções mais fáceis ou superficiais, mas Jesus nos chama para um relacionamento mais profundo, para admirar a beleza genuína e verdadeira que só Ele oferece. Naquele barco, os discípulos estavam distantes de Jesus. Note bem, queridos, é interessante notar isso, que os problemas que nós enfrentamos não altera quem Deus é, nem muda, Ele continua sendo o mesmo. Aí é que está o entendimento do relacionamento.
Se eu sei quem Ele é, e sei que Ele está no meu barco, qual será a minha preocupação? Se eu sei que Ele está na minha vida, se eu tenho certeza disto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus nesse salmo é clara quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, Jesus, jamais aquela tempestade iria acordá-lo, queridos. Jamais aquela tempestade iria despertá-lo. Isso não altera. Mas o que desperta Jesus ao nosso favor é a nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Porque eles estavam com medo. Eles estavam com grande medo. E se na hora da tempestade o nosso medo aflora, é porque nós não temos certeza que Ele está. Que Ele está presente. Porque se nós sabemos que Ele está presente, Ele será a primeira pessoa a ser ouvida. Ele será a primeira pessoa a ser consultada. Vocês entendem isso, queridos? Ele será o primeiro a saber das minhas frustrações, até dos meus medos, porque eles podem bater na porta, mas eu sei que Ele está lá. A minha fé muitas vezes pode ser pequena diante dos problemas, mas se eu sei que Ele está lá, o meu dever é buscá-lo, o meu dever é clamar a Ele, o meu dever é entender que eu não estou só. Amém? Ponto 2, a questão é: qual é o nosso lugar dentro da embarcação da vida? Estamos próximos ou distante dele? Muitas vezes estamos em uma embarcação pequena, em meio à tempestade, mas essa tempestade tem o propósito de nos conduzir a um relacionamento mais profundo. Essa é a verdade. Mesmo a fé dos discípulos sendo pequena, naquele momento da tempestade, eles foram onde Jesus estava. Naquele momento da tempestade, eles se juntaram com Jesus, mesmo para falar aquilo que eles estavam sentindo, mesmo para ser repreendido por Ele. Mas eles se aproximaram. Por que Deus permite a tempestade? É a grande questão. E muitas pessoas fazem essa pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, exatamente porque são elas que nos preparam para algo maior em Deus. São elas que abrem um caminho novo para o meu crescimento no Senhor. Se eu não tiver problema, eu não oro. Se eu não tiver luta, eu não busco. A questão do sofrimento, Deus não me poupa de todo o sofrimento exatamente por isso. Porque eu serei um filho folgado. Um filho que não tanto faz. Mas quando a luta vem, eu vou correndo para Ele. Eu vou buscar a sua face. Eu vou pedir a sua ajuda. E nesta comunhão, eu enxergo um caminho novo que Ele está me mostrando. Sempre. Você chegou até aqui, você passou luta? Você já passou problema? Você já enfrentou dificuldade? Diga. Você está melhor agora? Você está melhor depois da luta? Ou estava melhor antes dela? A luta, ela prepara o nosso interior para o relacionamento com Deus de uma forma, de uma maneira
que somente o Espírito Santo pode cuidar, somente Ele pode tratar do nosso interior dessa forma. Nós não sabemos, mas Ele tem revelado, através das dificuldades, a grandeza de Deus dentro de nós. A resposta definitiva está na profundidade. Tudo está na profundidade, seja nas relações humanas, em nossa saúde, em nossa jornada espiritual. É ao mergulhar mais fundo que encontramos as respostas e as verdades mais profundas da vida. Não há como fugir dessa realidade. A tempestade da vida nos empurram para o propósito divino e nos levam a um relacionamento mais íntimo com Jesus, porque é na profundidade que tudo realmente acontece. É exatamente isso. Ponto 3. Acessamos mais profundidade com o Senhor quando temos, primeiro, vida de oração. É fundamental ter uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Isto nos permite o acesso em ouvir a voz de Deus, compreender melhor a vontade para nos guiar, como diz o Salmo 42:1, como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que possamos buscar essa intimidade em nosso coração, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos transforme em nossa caminhada. Irmãos, é impossível ouvir a voz de Deus se a gente não ora. É necessário orar, é necessário falar com Ele, é necessário buscar Sua presença, é necessário pôr para fora aquilo que nos aflige, mas ter também um espírito de adorador, aquele que adora ao Senhor, sabe, livremente, derramando sobre Ele todo o teu cuidado, toda a tua aflição, dizendo: Senhor, eu estou aqui, seja feita a tua vontade na minha vida, descansar nele. Todas as vezes que a gente clama, mesmo aflito, necessitado, você sente o favor de Deus imediatamente ao levantar daquela oração. Você sente a presença dele dominando o ambiente, o teu coração levanta em paz. Então, amados, nós queremos receber de Deus muitas coisas, mas o que estamos fazendo para isso? Qual que está sendo a nossa entrega para viver isso? Qual é a profundidade do nosso temor a Deus, do nosso amor a Deus? Onde estamos nesse caminhar com o Espírito Santo? Já foi medido 1000? Já foi medido mais 1000? Onde estamos? É necessário que a gente compreenda que Deus quer que a gente saia do raso, porque no raso você sabe tudo, no raso está a tua confiança, no raso você já conhece, mas Deus quer que você viva, eu viva algo novo. Você crê que Deus tem algo novo para nós vivermos este ano de 2025? Amém? Glória a Deus. A vida de submissão. Para aprofundar nosso relacionamento com o Espírito Santo, é essencial abrir nossa mente e coração. A sua orientação é permitir que Ele nos transforme. Isto envolve não apenas uma oração, mas também uma prática de submissão à vontade de Deus em nossa vida, como está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para desfrutar dessa intimidade, devemos buscar essa transformação, permitindo que o Espírito Santo atue em nós e nos oriente em nossas vidas, em todas as áreas. Irmãos, quantas áreas que nós temos dificuldade para vencer? Quantas lutas? A gente vai vivendo a vida e de repente você se pega fazendo as mesmas coisas que você disse que não faria mais. Cometendo
pecados que você já tinha sido passado. Mas eles voltam novamente. Por quê? Faltou alguma coisa. Talvez, em vez de avançar para o mais profundo, nós retrocedemos para o raso, no lugar que a gente estava antigamente. Nós não podemos retroceder jamais. Nós temos que nos aprofundar mais e mais e mais e mais. Todas as vezes que você retrocede, você vai entender. A tua mente começa a pensar em coisas que você já passou por lá. O passado começa a voltar. Começa a fazer parte do teu viver agora. Sendo que você já tinha avançado, já estava longe. E você começa a voltar a viver as mesmas coisas de antigamente. A mente perturbada com as mesmas coisas de antigamente. Aquela luta que já parece que já estava vencida, ela está atormentando novamente. Você entende isso? O que está faltando? Profundidade. Profundidade. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus. Eu volto a dizer, quando você conhece a Deus, você conhece quem você é. E você sabe que você é fraco. E você sabe que você não tem força. E você sabe que você não tem condições nenhuma de vencer os próprios pecados. Porque se você tivesse condições, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele morreu porque ele sabia que eu era fraco. Porque ele sabia que eu era doente. Porque ele sabia que eu não tinha condições nenhuma de vencer a minha carne. Mas ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Ele deu a sua vida na cruz. Amém, queridos? Então não pense que você tem condições. Não pense isso. Mas pense, ele venceu por mim e nele eu sou vencedor. Glórias a Deus. A sabedoria está no Espírito Santo. A única solução verdadeira para a vida é um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quando buscamos esta profundidade, encontramos sabedoria e força que precisamos para enfrentar os desafios. João 14:6 nos lembra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É de essencial importância considerarmos que em Jesus temos a chave para um relacionamento transformador, que nos leva a novas profundezas em nossa jornada espiritual e abre portas para uma jornada de vida. Sintamos-nos desafiados a buscar esta oportunidade que Ele está nos dando agora, falando ao nosso coração. Ele é a chave que precisamos em nossa vida. Irmãos, parece simples, mas é difícil. Por quê? Nós sabemos que a nossa carne, a nossa humanidade, ela está em nós. A palavra de Deus nos diz que nós nascemos da água e do Espírito, para que nós pudéssemos viver a vida do Espírito. A graça de Deus nos alcançou para que nós pudéssemos passar por essa transformação, por esta metamorfose, ser transformado da água para o vinho, viver a vida de Deus, viver a vida de Cristo. Não é tão simples, porque exige renúncia diariamente. Se nós não estivermos dispostos a renunciar o nosso eu carnal, nós não viveremos as grandezas de Deus. Continuaremos na mesmice da carne, vivendo de migalhas, sem conhecer a Deus de verdade. Então
Então essa intimidade com o Espírito Santo que está aqui agora, nós vamos entender que o Espírito Santo é sábio, que Ele nos dará estratégias para vencermos o mal, para vencermos o eu carnal. O grande inimigo, queridos, eu quero que você saiba disso hoje, nesta mensagem. O grande inimigo não é o diabo, porque a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida, e o diabo não pode nos tocar. O grande inimigo, o meu inimigo, o maior que eu tenho sou eu. O maior inimigo que eu tenho é a minha carne. São os meus pensamentos. Este é o grande inimigo que eu preciso combatê-lo diariamente. Nem imagino, de repente eu já me pego pensando em algo. O que eu preciso fazer nesta hora? Ser rápido. Em nome de Jesus, pensamento saia, pensamento do mal saia, porque eu tenho a mente de Cristo. Jesus fez justiça por mim na cruz. Eu sou justificado por Ele. Não é a minha força, não é a minha obra que me põe nesse lugar. Foi a obra de Jesus no Calvário. Foi o que Ele fez que me deu o direito de estar aqui. Irmãos, aí é que entra a sabedoria, para a gente não ser vencido pelos pensamentos maus. Mas muitas vezes, queridos, nós não temos essa rapidez, e ficamos, horas, aceitando o que o pensamento diz. Aí sim que o inimigo, aí vem a obra do inimigo, porque ele percebe que você está pensando coisas que você já deixou para trás. Aí ele entra. Por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar à carne, porque se você der lugar à carne, o inimigo vem em seguida. Aí sim, aí você é um forte candidato ao fracasso, porque você deu lugar, brecha ao inimigo para ele atuar. Mas enquanto isso não acontece, o apóstolo Pedro nos ensina que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas se ele não achar, querido, ele pode ficar uma eternidade ali, pode ficar o tempo todo da nossa vida na terra e não vai achar lugar para nos tragar, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos discernimento do Espírito, e o Senhor nos dará sabedoria para entrar e para sair, e para não ser pego em ciladas do inimigo. Vocês entendem isso? Aí está porque nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Não é um dia sim, um dia não, é todos os dias. É todos os dias, ao acordar de manhã. Busque ao Senhor, clame a Ele e diz: Senhor, eu tenho muita luta hoje nesse dia, eu não sei o que eu vou enfrentar durante esse dia, mas eu sei que a Tua presença estará comigo, que o Teu Espírito estará em mim, aquele que me fez vencer, aquele que me encontrou perdido e me salvou, é com Ele que eu quero estar nesse dia. Você entende, amados? Conclusão: em um mundo onde a incerteza e o caos são constantes, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo é vital para a nossa sobrevivência. Não podemos nos permitir viver na superficialidade. É essa conexão íntima que nos fortalece e nos orienta nos momentos da tempestade. Quando nós abrimos para um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, encontramos a coragem e a clareza necessária para enfrentar os desafios diários. Conforme João 14:26 nos ensina, o Espírito Santo é o nosso conselheiro e amigo, sempre disponível para nos guiar. Quando se busca
essa relação, nossa transformação interna se reflete em nossas ações diárias, em nossos relacionamentos. Romanos 8,14 nos lembra que, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, destacando que essa filiação divina se manifesta em um compromisso ativo, próximo com o Espírito Santo. Aleluia! Então, amados, esta realidade tão simples de se entender, talvez, mas difícil para se viver. Eu entendo o tão que é necessário a gente viver esta graça, a gente viver esta intimidade. O quão é necessário a gente se derramar diariamente na presença do Espírito Santo. Além disso, Gálatas 5, 22, 23 nos apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, com evidência profunda. Ao deixarmos o Espírito Santo moldar nossas vidas, somos chamados a refletir essas qualidades em todas as áreas, impactando positivamente nossa comunidade, nossas relações. Portanto, quando nós entregamos a liderança do Espírito Santo, não estamos apenas buscando uma experiência espiritual passageira, mas abraçando uma jornada de transformação que nos capacita a viver a vida autêntica e definitiva, que possamos compreender ou comprometer a cultivar essa relação, conhecendo que através dela encontramos a verdadeira essência de quem somos e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Seja desafiado a buscar um relacionamento nas profundezas do amor do Senhor. Irmãos, isso é muito importante a gente guardar isso em nossos corações, porque quando nós temos essa intimidade com Jesus, através do seu Espírito e da sua palavra, os frutos do Espírito começam a acontecer em nós. Os frutos do Espírito começam a ser uma realidade. Os frutos do Espírito, o que é? O que é que o Espírito Santo vai gerar em você? Primeiro, vai gerar amor. Vai gerar amor na sua vida. Então, um filho de Deus que não ama, ele não tem a essência do Pai. Vai gerar o que mais? Bondade. Um filho de Deus que não é bom, o que é que está transparecendo através do seu viver? Que mais? Que mais o Espírito gera? Estão por dentro? Hã? Alegria. Alegria no Espírito. Verdade? O Filho de Deus é alegre. Por mais que esteja enfrentando luta, ele tem alegria. O que mais que o Espírito de Deus gera em nós? Paciência. Gera paciência, irmãos. Você percebe o quão impaciente estamos nesses últimos tempos? Está faltando, viver esta vida verdadeira, gerada pelo Espírito Santo. Então, queridos, os frutos do Espírito têm que ser natural na vida do Filho de Deus. Caso contrário, a gente está vivendo a nossa vida e não a de Deus. Porque quando nós vivemos a vida de Deus, os frutos aparecem naturalmente. Então nós vamos ficar com esta palavra nesta noite e deixar que o Espírito de Deus transforme o nosso viver diário de tal forma que a gente fique mais parecido com Cristo, cheio deste amor, cheio desta fé, desta longanimidade, desta esperança que o Espírito gera em nós. Você quer receber isso?
Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja precisa viver esta essência, esta grandeza profunda do teu amor, Senhor, da revelação do teu Espírito em nós. Além da superfície está a grandeza do nosso Pai Celestial. Além da superfície está o poder de Deus, que nos transformou na cruz. Além da superfície está a bondade do Senhor para conosco, a misericórdia. Que nós possamos adentrar este lugar de graça, de comunhão, de participação como filhos de Deus. Entrar no santuário, no Santo do Santo, onde tudo já foi realizado por Jesus Cristo, porque Ele venceu por nós. Ele nos deu a sua natureza, para que também possamos vencer como Ele venceu. Senhor, a natureza do Espírito, que transforma o nosso dia a dia, que transforma o nosso interior, como vidas que foram restauradas pelo Espírito Santo. Nós cremos, Senhor da glória, e neste momento a nossa vida recebe este bálsamo, recebe esta cura, recebe esta força, para entrarmos mais profundo neste amor, para entrarmos mais profundo nesta fé, nesta coragem, nesta ousadia. Senhor, neste momento nós oramos pelo mês de maio, Senhor, o 5º mês deste ano, que nós tenhamos capacidade, recebendo a transformação do teu Espírito, para vivermos a grandeza do nosso Deus, com uma fé inabalável, Senhor, com a força do teu amor, com a força do teu Espírito, que nós possamos adentrar o mês de maio com alegria. Se ele existir, nós estaremos lá, Senhor, mas sabemos que o Senhor já passou no mês de maio, que o Senhor é eterno, que o Senhor está em todo o tempo, o Senhor é atemporal. Todo o poder foi dado a Ti no céu e na terra. Por isso, Espírito Santo, seja feita a Tua vontade, e cada um de nós que compartilhamos desta graça, possamos viver a verdade que na cruz o Senhor fez por nós. Que nós não tenhamos medo das más notícias, que nós não tenhamos medo dos tumultos que surgem a todo tempo. Que nada venha nos separar do teu amor, Senhor. Que nada venha nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está no nosso Deus maravilhoso. Pai, derrama a sua graça sobre a igreja, trazendo vida, e vida em abundância, trazendo cura, trazendo restauração. Pai, que nós possamos viver neste ambiente de glória, com o espírito de adorador. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que vivemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cantai, está o Senhor, a Ele um tempo erguei, com louvor um palácio, com graça um trono, feitos ao Rei dos Reis.